vamos ver 11 comandos do T-Shark, que é a versão de linha de comando do Wireshark. O T-Shark ele é executado diretamente no terminal, então assim ele nos permite uma análise mais automatizada, né? Com ele a gente consegue fazer integração de scripts ou outras ferramentas de linha de comando, né? Ele também é útil para aqueles casos de acesso remoto, como SSH, por exemplo, quando a gente não tem acesso a um ambiente com interface gráfica. Então, como ele faz parte do Wireshark, a gente encontra ele na pasta de instalação do Wireshark. Então, vou abrir a pasta lá, ó, Program Files, Wireshark. Está nessa pasta aqui. Então, como ele está nessa pasta aqui, eu vou executar a partir da pasta. Mas se você quiser, pode instalar também, pode colocar esse caminho aqui nas variáveis de ambiente do Windows, no PET, né? Aí consegue executar a partir da raiz. Então vamos lá, a primeira dica que a gente pode dar uma olhada é como a gente faz para identificar qual interface a gente quer filtrar. Então ficaria assim, ó, T-Shark, -D maiúsculo, que aqui ele listou todas as interfaces que tem disponíveis. Então a partir dessas interfaces aqui eu identifico qual que eu quero filtrar especificamente. No meu caso aqui eu vou testar com a interface número 5. Então eu posso colocar ou o número da interface ou então o caminho completo dela. Então vamos lá, a próxima dica é como a gente faz para filtrar então especificamente aquela interface ali. T-Shark, -I, de interface e o número dela, ou o caminho completo, inclusive esse identificador exclusivo que aparece aí. E Enter. Ó, já começou a capturar. Deixa eu gerar algum dado aqui para ver se a gente pega alguns pacotes. Ó, pegou ali, já está ótimo. E a partir desses pacotes aqui eu consigo fazer uma breve análise. Eu não vou entrar muito no detalhe da análise, porque não é o objetivo aqui. Mas vamos dar uma olhada ali, ó. Primeiro pacote capturado, aqui é um timestamp, né? IP de origem e IP de destino. Aqui indica que é TCP, o tamanho do pacote, né? 66. Aqui é a porta de origem e a porta de destino da conexão. Aqui é a flag SYN, né? Que a flag SYN já indica que esse pacote é parte de um processo de estabelecimento de uma conexão TCP. O SYN ele inicia a conexão e o ACK confirma o recebimento. Aqui é a sequência 0, aqui é a janela TCP, né, o tamanho dela. Aqui esse len 0 significa que ele não tem nada de dados no payload, né? Aqui o MSS é o tamanho máximo do segmento, que é 1460 bytes. Esse Windows Scale aqui, esse WS, ele na verdade é um fator de escala, que ele é usado para aumentar o tamanho da janela TCP. E o SEC permitido, que o SEC é o Selective EC, que ele permite que o receptor informar que recebeu partes específicas de dados, mesmo que outras partes ainda estejam faltando. São questões do TCP, que eu não vou entrar muito no detalhe agora. Então, como a gente geralmente filtra por um volume muito grande de dados, eu queria mostrar como a gente faz para salvar esses dados, até para uma análise posterior. Então, vamos lá, deixa eu só limpar a tela aqui. Então, a gente faz assim, ó, T-Shark, -I, a interface que eu quero, número 5, e coloco também o W. E a partir daqui eu coloco o caminho que eu quero. Vou salvar, por exemplo, na pasta temp ali, ó, output.pcap. E Enter, aqui eu começo a salvar. Deixa eu só ver se eu gero algum dado aqui, pode ser um ping mesmo. Vou gerar também, acho que um telnet. 80 pode ser. Ah, ótimo, assim. E o que ele faz aqui? Ele salvou, então, nesse arquivo de captura, que inclusive depois eu posso pegar esse arquivo e analisar ele com o Wireshark em modo gráfico. Ele vai funcionar também, eu posso subir esse arquivo depois no Wireshark. Aqui está pronto. Então, como a gente aprendeu como salvar o arquivo, vamos ver também como a gente faz para ler esse arquivo. Então, ficaria assim, ó, T-Shark, -R, e aí eu coloco aqui também o caminho dele, ó, temp output.pcap. E ele leu e começa a exibir na tela toda a nossa captura. Geralmente a captura é muito maior, né? Então, uma outra dica bem rápida que a gente pode dar uma olhada aqui, nesse caso que a gente está analisando via terminal, é colocar o parâmetro color no final, 2 traços e color, que ele vai exibir da mesma forma como a interface gráfica, ele vai selecionar por cor aqui, conforme o protocolo, né, o tipo de comunicação. Então, isso aqui é bastante útil para a gente fazer uma análise aqui na linha de comando, né? Analisar salvando o arquivo, porque geralmente as capturas são grandes, né? Então, como a gente está fazendo especificamente, né, a gente depende de filtros específicos, vamos fazer um filtro de IP específico por IP. Então vamos lá, deixa eu limpar a tela aqui. Então a gente faz assim, ó, T-Shark, a interface que a gente quer, -I, número 5 no meu caso, e vou colocar um F. E a partir daqui, entre aspas, eu vou colocar a minha expressão, porque o T-Shark, assim como o R-Shark, ele espera uma expressão de filtro válida. Eu estou colocando entre aspas duplas por causa do Windows. No Linux poderia ser uma aspa simples. Até eu estou utilizando o Windows para esse fim aqui, porque no Linux acaba sendo mais comum o uso do TCP dump, né? Então vamos lá, aqui eu coloco a expressão de filtro válida. Eu vou colocar o src host, que é por origem, e vou colocar o IP que eu quero. Aqui eu vou filtrar tudo com origem nesse IP aqui. Ali, ó, deixa eu ver se eu gero novamente um dado aqui. Ó. Ali, já gerou alguma coisa. Até eu posso sair daqui.
já gerou algum volume de dados aqui. Então repare que agora na origem ele pegou tudo com essa origem aqui. Eu poderia até fazer um ping aqui para outro aqui que ele não pegaria, porque ele está pegando só a comunicação dessa origem, por causa da expressão de filtro válido ali. E tudo está relacionado com uma forma que o filtro opera e as camadas do modelo OSI, né? Eu posso, além de fazer um filtro de captura, que é esse caso aqui, eu posso fazer também um filtro de exibição. Deixa eu ver se eu pego um filtro de exibição aqui, ó. São os filtros que utilizados no Wireshark, né? E qual a diferença aqui no caso? Que o filtro de captura, ele vai capturar os pacotes correspondentes ao filtro, o resto é descartado. E no filtro de exibição aqui, ele vai capturar todos os pacotes, mas apenas aqueles que correspondem ao filtro é que serão exibidos. Então muda um pouquinho a sintaxe aqui. A gente vai entrar no pacote. Deixa eu fazer ip.src, que é a mesma coisa, né? IP de origem também, que agora é filtro de exibição. E vou ampliar um pouquinho mais, já que eu estou lendo o pacote. Vou colocar 2 símbolos de comercial, vou colocar mais um filtro aqui, ó. A porta, por exemplo, TCP port. Vou colocar 1521 e vou aguardar uma conexão ali. Deixa eu ver se eu faço um telnet nessa porta aqui, ó. 1521. Ali, ó, funcionou. Então isso aqui serve para a gente fazer uma especificação, depende de como a gente quer visualizar esses dados, né? Tudo isso para ser o mais específico possível. Então também, como a gente está sendo específico, eu queria mostrar numa próxima dica como a gente faz para ver um protocolo específico. Deixa eu só limpar a tela. Então a gente faz assim, ó, tshark, traço I a interface que eu quero, no caso é o número 5, né? Colocar o F do filtro e vou colocar aqui, entre aspas, o protocolo que eu quero, TCP. Eu estou fazendo um filtro de captura, que ele opera em um nível mais baixo no processo de captura, né? Mais próximo das camadas de enlace, camada de rede. Deixa eu ver se eu gero qualquer dado aqui, ó, só para ver se ele consegue capturar ali, ó, pegou TCP, comunicação TCP, vou ver se eu gero outro aqui, ó, bastante coisa ali, né? Então, assim, a partir daqui eu consigo filtrar só por TCP, ó. Repare que pegou todos os pacotes TCP. Isso para ser o mais específico possível. Eu posso ser um pouco mais específico, eu posso junto com um pacote de um filtro de captura, colocar um filtro de exibição também. Deixa eu limpar a tela aqui e fazer, ó, por exemplo, da mesma forma, até vou pegar o mesmo comando que eu tenho ali, ó, filtrar um filtro de captura, que opera numa camada num nível um pouco mais baixo, e vou colocar também um filtro de exibição aqui, ó, traço Y, e vou colocar HTTP. O que ele vai fazer aqui, ó, cada pacote que ele verificar, ele vai exibir só o HTTP. Que o filtro de exibição opera em um nível um pouco mais alto, utiliza a sintaxe de filtros de exibição do Wireshark, né? Ele pode ser um pouco mais detalhado, um pouco mais específico. E Enter. Ali está capturando, ó. Então aqui também eu posso tentar pegar ali, ó, só o que é HTTP. Deixa eu ver se ele pegou aqui, não, vou fazer um... Aqui, esse aqui. Ali pegou, ó. Bastante simples, né? Assim, é só entendimento de que é um filtro de captura e um de exibição. Eu consigo detalhar, inclusive eu consegui pegar o GET ali, ó, consegui ver a resposta do servidor também, inclusive indicando o tipo, né, o tipo de conteúdo. E assim eu vou fazendo meu filtro conforme a minha necessidade, né? Porque diferente mais ou menos dos níveis vai ter relação com a camada OSI, com o nível que você quer avaliar, analisar. Então, como a gente está vendo especificamente, aqui até eu tenho um servidor web, um outro modelo muito interessante, um filtro muito interessante é a gente filtrar pelo método específico. Então, eu vou fazer assim, ó, por exemplo, tshark, a interface que eu quero, no caso número 5, e daí o que eu faço? Eu faço um filtro de exibição, traço Y, e eu vou colocar aqui, eu fazer direitinho para não dar problema, IP. Eu vou pegar pelo endereço, né? Ó, vamos tentar fazer um filtro de exibição. E dentro dele, após a exibição desse pacote, eu vou filtrar o método dele, né? Então eu coloco assim, ó, fazer o método do HTTP no caso. Ó, aqui eu vou pegar o método, eu posso pegar aquele get, né? Deixa eu ver se ele vai exibir ali. Ó, pegou o get. E aqui ele exibiu a página aqui. Analisando a página aqui, deixa eu ver o que a gente tem nela, que ele vai exibir toda. Repare que aqui eu já identifiquei um login, ó. Aqui ele tem um login, ó. E o método post, eu posso tentar mudar ali, ó, por exemplo. Aí colocar um post aqui. E a partir daqui, deixa eu ver se eu faço um teste. Deixa eu ver, fazer um curl também, pode ser com curl. Só para a gente enviar um post para aquela URL.
Poderia até passar o parâmetro de usuário e senha também, mas não precisa. Vamos botar naquele login PHP que a gente chegou ali. Ó, até deu a resposta do servidor, usuário e senha incorreto, você não tem usuário. Então vou botar ali, eu vou dar o filtro aqui e vou mandar aquele cara mesmo de novo. Ali, pegou. Agora ele pegou pelo post. Então assim eu consigo evoluir um pouco mais na minha captura e tentar ir um pouco mais no detalhe, né? E também tem um outro teste que às vezes geralmente é ignorado, que são os testes na camada de enlace, na camada de link, que é ali na camada 2. Então eu queria mostrar também na próxima dica como é que a gente faz para exibir endereços MAC. E muitas vezes acaba passando despercebido, né? Então ali fica um pouquinho diferente. A gente faz assim, ó, deixa eu só limpar a tela aqui. Cadê Shark? Aí eu vou colocar a interface que eu quero, no caso aqui é o número 5. Eu vou colocar esse NN, que é para ele não resolver nomes, porque senão ele fica tentando fazer resolução de nomes e aí vai demorar demais. Aí eu coloco então o T Fields, que aí eu coloco os campos, né? Os campos da camada de Ethernet, do cabeçalho de Ethernet. Então a gente pode colocar ali um traço E, eu vou colocar, por exemplo, ip.origin, vou colocar mais um E, aí eu posso colocar assim ETH, que daí eu vou pegar já o pacote ou o MAC, né? .source. Assim eu vou montando. Eu posso colocar também aqui daí um separador. E o separador ele vai separar os campos para a gente poder visualizar. E aqui eu vou usar onde? Tudo que vier do pacote IP, desse pacote IP. Estou filtrando ali. Deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui para a gente poder capturar. Ó, já pegou alguma coisa ali. Então, com esse T-Fields aqui e o E, eu consegui montar os campos que eu queria que exibisse. No caso, só o IP de origem e o MAC de origem. Ó, repare ali que ele fez aqui o MAC e colocou entre vírgula porque é o separador. Isso aqui é útil para a gente verificar, a gente enxergar a comunicação e o MAC que está junto. Porque muitas vezes a gente acaba negligenciando a camada 2, né? Que é muito importante a gente fazer uma análise também nesse tráfego aí. Então, como a gente está capturando pacotes MAC, e às vezes fica um pouco ruim de analisar assim, até porque sobe rápido demais na tela, eu queria mostrar como a gente faz para exportar para um arquivo CSV, que é outra dica que eu queria passar para vocês. Deixa eu só cancelar aqui. Agora, para fazer para um arquivo CSV, a gente pode fazer da mesma forma como a gente fez ali. Ó, a gente vai montar o T-Shark, a interface que a gente quer, no caso número 5, eu coloquei esse NN só para não resolver nomes, senão demora demais, e o T-Fields e o E. Aí eu vou montando aqui conforme os campos. Então eu vou colocar também aqui, ó, um frame time, para a gente colocar um tempo também, né? O IP de origem, o IP de destino, eu posso colocar mais campos aqui, sabe? Eu posso colocar, por exemplo, ip.destino, colocar também o eth.destino, e assim eu vou montando da forma como eu quero. Eu posso colocar também a porta, TCP port, e o separador. O separador vai montar o arquivo CSV. E eu faço ele ler todo, né, do pacote IP, posso tirar também aqui, deixa assim só um separador, e eu posso então jogar para um CSV com um símbolo de maior que. Vou colocar lá, ó, no temp. Como é que eu posso botar aqui? edh.csv. Agora estou montando o arquivo CSV. E Enter. Deixa eu ver se eu gero alguma comunicação para ele gerar um volume lá, ó. Parece um pouco complicado no início, mas quando a gente faz com calma, a gente consegue entender que o processo é salvar no arquivo CSV, porque a gente possa fazer uma análise posterior, né, que é um pouco mais prudente. Tá salvo lá, salvou, ó, até capturou bastante coisa aqui. Então deixa eu cancelar, eu vou só dar uma olhada nesse arquivo, ver se eu visualizo ele, para ver se deu tudo certo. Deixa eu ver, tá aqui temp, edh.csv. Tá ali, ó, ele exibiu todo o arquivo que eu fiz em CSV. E repare que ele pegou todos os campos que eu solicitei, né? Timestamp também, e foi colocando entre vírgula. E aqui o MAC também. Assim eu consigo fazer uma análise posterior e mais no detalhe. Então tem uma última dica que eu queria passar para vocês também, que é muito interessante, principalmente quando a gente quer verificar qual protocolo está consumindo mais largura de banda, ou a rede está congestionada, a gente precisa fazer uma análise geral, né? Eu ver uma visão geral dos tipos de protocolos que estão sendo mais utilizados na rede. Ou seja, vou gerar uma estatística para a saída. Então, para gerar uma estatística para a saída, eu faço assim, ó, T-Shark. Eu posso escolher uma interface também. Geralmente acaba sendo mais útil uma interface. Eu vou colocar esse modo quieto, que é para ele fazer no modo silencioso, porque senão ele gera muito dados aqui para visualizar, fica um pouco ruim. E vou colocar aqui o Z, ó,
que eu vou fazer o que eu usei? Ele vai analisar entrada e saída e com PHS é o protocolo de geração de estatística, né? Que esse aqui é um protocolo de estatísticas, hierarquia de estatísticas. E Enter. Aqui eu posso gerar um monte de dados. Aqui, ó. Aqui, Ctrl C, já um curl. Ver se eu gero aqui um ping aqui também, ver se eu tenho um ping aqui. Só para ele gerar um volume de dados, assim eu vou analisando. Deixa eu ver se eu gero um pouco mais de dados aqui, eu tenho uma interface aqui. Aqui. Só para gerar e eu vou cancelar. Aqui ele gerou, ó, gerou uma estatística. Inclusive ele mostra pelas camadas. E assim eu consigo fazer uma análise, né? Uma estatística geral que mostra a distribuição dos diferentes protocolos, né, nessa captura. E assim eu consigo ver, especialmente quando a gente está congestionada, ou qual está consumindo mais largura, ou se tem alguma anomalia na rede, né? Então isso aqui é muito útil que acaba sendo esquecido. Mas de maneira geral é isso que eu queria mostrar hoje, pessoal. Espero que aproveitem, façam seus testes. Um grande abraço e até a próxima.